eu sou o professor Márcio Gatti, da Universidade Federal de São Carlos, do campus Sorocaba. Essa é a minha fala para a terceira Jornada Internacional de Semântica e Enunciação, que ocorre agora em abril de 2021, na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem. O simpósio 45 é o simpósio que se intitula Fórmulas, Estereótipos e Aforizações, Elementos para uma Argumentação Islã. A minha fala, que eu preparei aqui para vocês, o título da minha comunicação, é Memes e Argumentação Islã, o caso Greta Thunberg. Então eu vou passando o texto, lendo o texto, e vou também depois mostrando as imagens e os memes aos quais o texto faz referência, né? Então, não é exagero afirmar que os memes sejam um fenômeno assombroso de comunicação, sendo o Brasil um país extremamente pródigo na produção desses materiais, concentrados em redes sociais digitais e mensageiros online. Os memes políticos, que não fogem à regra, abundam nesses espaços e caracterizam-se muitas vezes por aparecerem quase ao mesmo tempo das notícias às quais eles fazem referência. Os textos que funcionam como memes têm se mostrado como excelentes materiais que sintetizam o debate público em torno de um tema polêmico, exercendo a sua principal função, que é de ser viral e espalhar-se velozmente pela cena midiática. Isso publicamente em nossos feeds de notícias em redes sociais, mas também privadamente em nossas caixas de mensagens no WhatsApp e outro mensageiro, né? O fato político ao qual os memes sobre os quais esboço análise nessa comunicação é o fato ao qual eles fazem referência, está elencado entre as inúmeras gafes cometidas pelos membros do governo Bolsonaro, mas também da família Bolsonaro, né? E por isso, e também pelo passar do tempo, talvez necessite de um pouco mais de atenção e de alguma explicação para que façam sentido, né? Porque tem muitas gafes, né, que são cometidas ali, e esses memes eles estão, de certo modo, já distantes do nosso tempo, né, do tempo dessa comunicação. Bom, em setembro de 2019, o deputado Eduardo Bolsonaro pôs em circulação na sua conta oficial do Twitter uma fotomontagem da ativista sueca Greta Thunberg, na qual esta aparecia tomando café, sendo observado pela janela por crianças que aparentemente estão famintas, né? O que seria, de certo modo, uma contradição com o que ela se apresentava enquanto ativista, né? E é essa imagem que vocês devem estar vendo aí, né, em algum lugar da sua tela. Bom, essa imagem, então, vocês veem a Greta Thunberg tomando um café, né, num café da manhã, na verdade num vagão de trem, e aparentemente ela está sendo observada, né, por crianças que a observam com algum olhar de fome, ou com algum olhar de desalento, enfim, né? Então essa é a imagem falsa, né, que foi publicada pelo Eduardo Bolsonaro. Isso foi rapidamente desmentido, né, pela mídia, que pôs em circulação, né, a imagem que foi objeto de falsificação, que é essa que vocês devem estar vendo aí, da menina tomando café no vagão do trem, numa viagem que ela fazia pela Dinamarca, que não tem crianças observando, tem ali um pequeno bosque, né, aparentemente, e ela fazia essa viagem e tomava o seu café. Então a imagem das crianças nada tinha a ver com o contexto inicial da fotografia no trem, né? Era um momento bastante conturbado da carreira do Eduardo Bolsonaro, visto que ele tinha sido indicado pelo pai para ocupar o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos, que é um dos principais cargos diplomáticos brasileiros fora do país, né? Talvez o mais importante. E essa indicação estava sendo questionada naquele momento em muitas esferas, né?
Além disso, né, o próprio governo Bolsonaro ele enfrentava ali uma enxurrada de críticas, porque ali naquele momento havia um aumento significativo das queimadas da Amazônia, né, que era o ano de 2019. A postagem com a fotomontagem tinha como propósito atingir a ativista sueca, pois esta havia feito duro discurso na ONU, no qual acusava os líderes mundiais de não trabalharem suficientemente para alterar o quadro das mudanças climáticas em nosso planeta. O tiro saiu pela culatra, pelo menos no universo dos memes. Rapidamente, a pataquada de Eduardo Bolsonaro se transformou em matéria para os memes, que, como de costume, mostraram com inúmeras versões a cena falseada pelo deputado. É sobre esses memes que eu vou falar, né? Mas não sem antes relembrar que os objetivos iniciais da minha fala, que estão expostos no resumo, sofreram algum tipo de alteração. Isso em virtude da distância temporal do evento e em relação à circulação dos memes, e o que me impôs um outro olhar, uma certa decantação dos memes em relação ao que eu pretendia fazer na época, né? Então, naquele momento, eu pretendia avaliar as cenas de anunciação, né, em especial a cenografia, e cenas de anunciação e cenografia remetendo aí ao Menguenu, né? Que a fim de observar a construção interna destes textos e como se dava o efeito cômico a partir dessa observação das cenas, né? E num segundo momento, era observar como os memes mostravam uma memória nessas atualizações, né, que eles fazem a cada renovação da formulinha meme, né? Mas para essa comunicação eu estou invertendo, de certo modo, a ordem dos objetivos, né? Importa mais para mim aqui agora a mobilização da memória, porque tem basicamente existe uma circulação nula, né, desses textos nos dias atuais, né, nos dias dessa comunicação. E o que pode impor, inclusive, um problema para a compreensão desses textos, né? Eu vou apresentar todo de uma vez, né, os memes, e depois eu retorno a alguns deles para fazer uma análise inicial, né? São análises bastante iniciais, não tem nenhuma pretensão de análise acabada aqui, tá? Então, a primeira imagem, né, que vocês podem ver é a imagem do Bolsonaro tomando café, né? Café e café, né? Café da Greta Thunberg e o Bolsonaro tomando café ali do lado, né? Acho que pode fazer um efeito interessante de sentido, porque muito tem se dito dos cafés fakes, né, do Bolsonaro também, né? Então a imagem fake na janela, de alguma maneira, é o que importa aqui, né? Então, já que estamos falando de imagem fake, tem uma imagem fake, né, de um café montado para parecer simples, né? O café do Bolsonaro. Nesse mesmo sentido de fake ou facada, né? Assim como também tem se dito em relação à facada do Bolsonaro, aparece essa outra imagem na janela do trem, que é a cena da facada tomada pelo Bolsonaro na campanha, né, de 2018. E é engraçado esse meme porque esses memes eles não aparecem geralmente sem nenhuma parte verbal, né? Esses memes eles circularam basicamente quase todas as versões dele, como também se pode observar nesses exemplos que eu trago, que eles têm mais base imagética, né? Eles trabalham mais com as imagens e menos com o verbal, né? Mas nesse caso da facada, tem uma das versões que circulou desse meme, tinha lá um enunciado, assim, né? Não trouxe aqui, mas o enunciado era o seguinte: as mesmas imagens, né? A mesma montagem, mas tinha um enunciado verbal que supostamente teria sido dito pela Greta Thunberg, que era cadê a faca que estava aqui? Né? E, supostamente a faca está sendo utilizada lá fora, né? A terceira imagem é a imagem do Eduardo Bolsonaro fazendo hambúrguer, né? Que é uma das especialidades dele, né? Quando ele foi para a diplomacia. Então, nesse momento, recorre a essa coisa da diplomacia, de ter sido uma das questões que surgiram. Assim, eu trabalhei como chapeiro, né, de hamburgueria nos Estados Unidos. Uma outra versão do meme é o Luciano Hang
o dono da van, observando, de certo modo, a Greta Thunberg pela janela. Ainda, né, nessa linha, temos aí alguns apoiadores do governo, né, mais intervencionistas. É uma imagem que ficou bastante conhecida pelo fato de eles serem apoiadores do governo, intervencionistas, ou seja, solicitando intervenção militar e sendo a sua manifestação sendo dissuadida aí pela polícia, né? Então, uma contradição do próprio movimento, né? Num outro exemplo, vocês têm aqui o Chavinho, né? O conhecido personagem do Bolanhos, que observa aí a Greta Thunberg, agora com um sanduíche de presunto na mão, né? Comendo sanduíche de presunto, fazendo vontade ao pobre do Chaves, né? Ainda esse exemplo tem aqui o Eduardo Bolsonaro, que diz, me chama para o piquenique, eu sei fazer sanduíche. Fazendo referência de novo à questão do hambúrguer, né, que ele sabe fazer. E aqui eu trago dois outros exemplos que modificam, de certo modo, o significante modificam mais o significante do meme, e trazem uma outra direção, digamos assim, argumentativa para os memes, que fogem um pouco da ideia do contrapor-se ao Bolsonaro, né? Então vocês têm aqui o Janot e o Gilmar Mendes, retomando uma cena que o Janot narra, dizendo que teria pensado em matar o Gilmar Mendes num episódio, né? E depois aqui, que é um meme genial, né? Enfim, que retoma uma memória em relação ao escândalo da merenda dos governos tucanos no estado de São Paulo. Bom, a memória, no caso que está aqui em tela, né, opera com aquilo que a gente assumiu em outro lugar em relação aos memes, a partir dos trabalhos de Sophie Moirant, como uma tripla ancoragem, né? Isto é, a Moirant, a propósito da memória interdiscursiva midiática, afirma que ela teria uma tripla ancoragem, sendo ao mesmo tempo discursiva, cognitiva e social. O caso é paradigmático de como a memória opera nesse tripé, ao mesmo tempo discursiva, impregnado pela história, pelas ideologias, enfim, dos enunciadores e coenunciadores, mas que somente se mostram evidentes, ou pelo menos ao menos podem ser evidenciadas, né, pelo funcionamento pleno do texto, né, ou mais ou menos pleno do texto, né, que depende da mobilização tanto de uma memória coletiva quanto de uma memória individual cognitiva. E esse funcionamento, né, significa que os interlocutores possam, no caso dos memes, compreendê-los como peças cômicas que recortam e contribuem para a narração de um determinado período. E isso só se torna possível se o coenunciador reconhece nas imagens estocadas na memória a da ativista sueca sentada no trem tomando seu café. Um aspecto importante deve ser ressaltado nesse ponto, a repetição, né? Nos memes, a repetição está sempre associada a uma certa fórmula, ou um aspecto formulaico, né? Para fugir um pouco da noção de fórmula discursiva, né? Ora se trata de uma imagem que é repetida, ora se trata de uma frase, ora mesmo de um esquema, né? O que está em questão é quase sempre a repetição desse aspecto formulaico aliado a algo novo, né? Trata-se, pois, fazendo uma brincadeira, de uma memorização, né? Calcada na repetição e na reatualização. No geral, repete-se dizendo e redizendo, contando e recontando, a partir de retomadas de uma mesma informação, de um mesmo fato. O meme funciona dessas duas maneiras, repetindo um aspecto formulaico e reatualizando e repercutindo fatos e informações. Nesse sentido, que não dá para defender nenhuma memória que seja antes individual que coletiva e discursiva. Ou seja, o meme, além de ter de ser reconhecido por aquilo que é nele repetido, que é, no nosso caso, a imagem da Greta Thunberg, desempenharia o papel de difundir a imagem, contribuindo com a constituição de uma memória coletiva associada aos posicionamentos que ali se pode observar. Seguindo essa lógica, eu remeto também ao trabalho da Pavot, né, sobre memória cognitivo-discursiva, para quem a memória deve ser encarada como um processo dinâmico, né,
incluído nele o esquecimento. Então, estou retomando essa ideia do esquecimento, ou a dificuldade de nos lembrarmos dos referentes de algo que há 1 ano e meio fazia um sentido imediato. Tem a ver também com a dinâmica típica do meme, né, que é uma enunciação efêmera, mas também me parece, né, aqui arriscando uma análise mais política, né, ao modo como se conduz a política nacional, no sentido de que essa tem sido encarada como necropolítica, né, e diariamente nos expondo, através de táticas de guerrilha, a pautas negativas, sobre as quais abundam notícias, se assim quisermos, que nos ocupam o dia e nos deixam cada vez mais deprimidos e por vezes até desnorteados. Assim, o esquecimento de um meme pode efetivamente ser também o esquecimento de um fato ou de uma informação diante dos inúmeros escândalos humanitários a que estamos expostos na política, na necropolítica atual. Voltando um pouco ao tema do simpósio, ao propor esse trabalho, né, para este simpósio sobre a argumentação islã, eu defendi que esses memes eram uma espécie de argumento islã, visto que a circulação intensa, marcada principalmente pela repetição de uma fórmula, com alguma alteração que promove o efeito cômico, dá-nos a entender que se trata de uma argumentação marcada pelas características do Islã, tomado como um tipo de enunciação em um só golpe, se consideramos o meme como uma resposta imediata ao deputado, ou em muitos e variados golpes que infectam a cena mediática do momento, se consideramos a intensa circulação de diversos memes que foram sendo produzidos naquele momento específico, constituindo-se como uma argumentação marcada por uma importante quantidade de enunciados que se renovavam ao mesmo tempo em que retomavam uma memória e por uma intensa quantidade de replicações desses enunciados. Em ambos os casos, a repetição e a memória, pensada no tripé proposto por Mohan, são essenciais para o efeito Islã de argumento rápido, tomado no seu sentido mais corrente de golpear numa batalha. Assim, são exemplos do que acredito ser argumento Islã, os dados que se mostram claramente o deputado ou ainda aqueles que veiculam imagens de seus aliados, né? O pai, o dono da van, os intervencionistas, enfim. Merece destaque o segundo meme, que funciona como uma metáfora, né, do golpe argumentativo. É como se o próprio meme fosse a facada, não em Bolsonaro, mas em seu governo. Outro meme, mas de modo indireto, que funciona ainda como um texto que golpeia, é o que alude ao seriado Chaves. Sabe-se que o menino sempre estava com fome e que sua obsessão era os sanduíches de presunto. O texto reformula a cena, fazendo com que Greta Thunberg segure um exemplar do sanduíche e o menino observa a menina ali faminto, né, olhando o sanduíche de presunto na mão dela. O meme alude à fotomontagem, né, golpeando a grotesca tentativa do deputado de fazer ruir o prestígio da ativista. Há, assim, camadas de referências que precisam ser desvendadas para que o meme possa ter o seu efeito cômico, né? Desse mesmo modo, aludem ao episódio, mas distanciam-se mais um pouco dele os últimos 2 exemplos, né? Assim, escapam do jogo apenas argumentativo, ressaltado aqui, como resposta de um posicionamento discursivo a outro, para tornar-se cômicos em outras paragens, ainda que políticas. O último retoma a memória de um episódio de corrupção em verbas destinadas à merenda escolar do estado de São Paulo, com a foto de Alckmin e o enunciado: e essa merenda aí? As fraudes do esquema de corrupção, que todos conhecem, datam do ano de 2016 e muitos cargos públicos ali do governo tucano eram bastante do alto escalão do partido, inclusive, né? Outro meme é o do Rodrigo Janot e do Gilmar Mendes, em que o Janot narra num livro que ele teria pensado em matar o Gilmar Mendes e depois se suicidar em virtude da Operação Lava Jato e desavenças em relação a isso. Diante desses exemplos, né, e do tempo que é curto para falar sobre eles, eu vou encerrando por aqui, não sem antes dizer que o meme Greta Thunberg foi um belo golpe, né, na batalha comunicacional, hipermediática, hiperdigitalizada do momento. Até mais, espero encontrá-los lá no simpósio.